Olá, pessoal. Aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estou com Clarice Duarte. Ela é empresária na área de sustentabilidade. E nós vamos falar hoje sobre o processo de imigração dela, que foi de uma maneira assim que não é usual, né? Mas que é muito acessível. Inclusive, você gasta muito menos do que outros tipos de imigração, outros tipos de projeto que às vezes você faz para cá, que gasta muito mais dinheiro com college. Então, ela vai falar sobre isso, que é o self-employed. Ela vai explicar como ela fez. Assim, é uma história de sucesso que eu quis muito trazer para vocês, porque é inspirador, né? Então, o canal traz histórias inspiradoras que pode ajudar muitas pessoas a emigrar para o Canadá. Tudo bom, Clarice? Tudo ótimo, Daniela. Muito obrigada Obrigada, por participar. obrigada pela oportunidade, né? Nossa, eu que agradeço por você estar aqui e vai ajudar muito as pessoas que assistem o meu canal. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, inicialmente, como que foi essa sua aplicação de self-employed? Como que começou essa ideia assim de aplicar como self-employed? A gente queria muito vir para o Canadá, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, e na época não existia nem o Express Entry, isso foi em 2014, era o processo mais conhecido, eu acho que era Skilled Worker, né? Uhum. Acho que era isso, mas não tinha nada aberto para as áreas da nossa formação, ou minha, ou do meu marido, e a gente já vinha numa faixa etária que perdia ponto, que é o problema do Express Entry. Então, se eu fosse aplicar para o Express Entry, se existisse, já não funcionaria também. A gente tinha o problema, o componente idade. E aí a gente encontrou o Self-Employed, que era aberto para artistas, para administradores de fazenda e pessoas ligadas a esporte. Eu sou designer de produto por formação, trabalhei anos com design de produto em indústria, com design gráfico, com negócio próprio, com marketing, com organização de eventos, e eu sempre fui apaixonada por coisas feitas à mão, artesanato, reciclagem, esse tipo de material. Então, como a gente achou o canal dos artistas, a gente juntou algo que eu já fazia, uma habilidade que eu tinha, uma experiência que eu tinha, que eu fazia isso há muitos anos, e nós montamos um projeto ligado à sustentabilidade, que era, no início, era apenas trazer produtos de comunidades sustentáveis, sempre pelo caminho do fair trade. Então, eu não tenho produtos comprados de lojista ou de terceiros, de forma alguma. Eu compro ou direto do produtor, ou de cooperativas, ou com o apoio dos SEBRAES, dos Tá, estados. mas assim, como que você apresentou é, esse, Então, essa história para eles, que você vem como self-employed. Então, você veio como uma exatamente, pessoa que traz recursos, traz produtos de artesãos brasileiros, exatamente, mas ou com a que você veio característica. como uma artesã fazendo o seu Eu, próprio produto eu e usando montei materiais brasileiros, né? Materiais da as nossa. duas coisas. Então, Uhum. eu vim com as duas coisas. Por quê? O projeto ele englobava os produtos sustentáveis, eu tinha um canal comercial, eu tenho uma loja online, e os eventos, os trade shows, né? A parte que eu comecei a trazer apenas os componentes e montar produtos aqui é porque em muitos eventos eu só poderia participar se eu fosse o maker. Eu não poderia vender produtos de terceiros. Então, eu tenho as duas coisas. Nós apresentamos, eu montei realmente um projeto e a gente submeteu a apreciação para apreciação para o Canadá, com os produtos, com o tipo de loja que eu ia montar, o negócio já tinha nome, logotipo, site, tinha tudo montado, plano de investimento, quanto eu ia aportar, qual a minha possibilidade de faturamento. A gente veio com esse plano todo pronto, todo Tá, pronto. tá. Mas Naquela uhum. época, o processo de self-employed funcionava um pouquinho diferente do que ele funciona hoje. Naquela época, a gente preenchia todos os formulários
que iam desde assuntos sobre o business, como o meu patrimônio, a minha família, o histórico da minha família, o grau de educação de todo mundo, inclusive dos meus filhos. A gente apresentava para o Canadá, e depois dessa primeira análise, eles pediam todos os documentos de comprovação de que aquilo que eu contei era verdade, inclusive sobre o negócio. Então, a gente submeteu os documentos e eu comecei a juntar todo o meu material. Notas fiscais, comprovantes de cursos, lista de presença, reportagem de jornal que eu participei, comunidades que eu dava aula para criança carente, para mulheres carentes. A gente foi juntando tudo, esperando o momento que o Canadá me pedisse isso tudo. Esse Você era o fez um processo dossiê. normal. Esse era o processo normal. Hoje, me parece que quando você aplica, você já tem que entregar tudo junto. É uma pilha gigante de documentos. Já tem que colocar na sua aplicação. Exatamente. Na minha época não era assim, tá? Entendi. É a questão também de olhar o site lá do SIC, né? Isso. É o SIC, eu sei que é canadá.ca e você também chega lá. Você tem dois caminhos para chegar Isso, nesse site. são diferentes, mas lá você tem tudo. E ele Eles são muda diferentes, mas eles chegam no mesmo no mesmo website, né? lugar. Na mesma página. Hoje também melhorou muito, porque você entra lá e você consegue acompanhar o tempo que o processo está levando. Na minha época não tinha isso, não. A gente existiam os grupos de Facebook e os históricos, e a gente falava, leva 3 anos e meio. Mas não existia esse relógio, Ah, você não tinha essa como saber. contagem que hoje existe. Hoje você tem listas, você consegue saber se o seu processo está andando. Naquela época não existia, não. Era É. uma surpresa, você O abria a sua Express caixa Entry, de por e-mails, né? exemplo, você pode escrever, você pode preencher todo o seu perfil, e Hum, só quando você é convidado, você apresenta a documentação. Então, é mais ou menos o que você falou que você fez. Você apresentou todo o seu projeto, tudo, e você falou que você teria as coisas, e depois você teve que apresentar a documentação. O Express é, Entry é mais ou menos assim, hoje em é dia. mais Você totalmente físico. É físico o Express Entry, porque a minha documentação foi toda física. Eu acho que eu mandei para o Canadá um envelope de uns 8 centímetros de altura, isso deve ter muito. fisicamente. É. Aí eu já não E o sei também, medo? né? E o medo, se chegou, se deu certo, É. né? Deve ser tudo online hoje em dia, né? Eu acredito. Mas não É, custa nada, né? A pessoa dar uma olhada, se ela se é, interessar, se ela se enquadrar. A é, história está aí, né? A gente vai contar essa história e a outra parte a pessoa tem que fazer, que é sentar na frente é, do computador, entrar lá no site que eu vou colocar o link isso. e ver onde você se enquadra, porque a gente está falando aqui de esportistas, né? Está falando de artistas em todos os ramos, É uma os categoria muito esportistas grande. também, né? Todos os ramos, uma coisa bem extensa. E eles falam aqui no site, Em eles falam que administradores de fazenda. quem se enquadraria, né? Eu vou até compartilhar aqui a tela. Então, eles falam aqui, né, ó, quanto que é a taxa de 2.075, quanto tempo está levando, 35 Isso. meses, e depois ele fala, quem pode aplicar? Então, você está aqui nesse site, ó, canadá.ca. E É, aí, a primeira coisa, vamos começar aqui do começo. O canadá.ca, ele vai te trazer para cá. Então, você tem aqui o Express Entry, você tem vários tipos de aplicação que você pode fazer. Então, você vem no Self-Employed, você vê a taxa, você vê quem pode aplicar. Então, quem pode aplicar? Pessoas que tenham relevante experiência. Então, tem que é, ter, eles falam aqui, 5 anos, né? exatamente. 5 anos no mínimo de experiência, do Isso. dia que você aplicou, até o dia da decisão final da sua aplicação. Isso, que você pode comprovar de diversas formas. Por exemplo, dependendo do trabalho, você tem emissão de notas fiscais, você tem uma, Foto, né, notas às de vezes. imprensa, você pode ter declaração de. Eu estou pegando a minha experiência, o meu caso, né? Depoimentos de clientes. Sim, ela fez este produto para mim no ano de tal, recibos, tudo. Você pode aplicar tudo. Então, eles falam aqui, ó,
um mínimo de experiência para atividades culturais e para atletas. Então, aqui eles não estão falando sobre os administradores de fazenda que você tinha me dito, né? Pode ser que ele não entra mais nisso daqui. Então, assim, o site do governo, da imigração, você tem que estar sempre olhando, porque antes de você submeter sua aplicação, ele pode mudar. Então, quando você aplica, você tem que... Depois ele para, né? Porque ele segura aquela aplicação que você fez, então você vai obedecer às leis de quando você aplicou. Mas Exatamente. até o dia que você aplica, você tem que estar preparado e obedecer todas as regras aqui. Isso Então, é depois ele vai em importante. como aplicar, ele fala como que você vai preparar o seu pacote, as taxas, submeter. Exatamente. Isso que você falou é importante. As leis são as normas, o que vale é a data que você aplica. Então, a gente, por exemplo, passou um sufoco, porque assim que a gente mandou os documentos, o meu filho tinha 21 anos incompletos. 15 ou 20 dias depois que a gente mandou, o Canadá resolveu mudar para 19 anos, a idade limite para dependente. Uhum. Então, a gente passou assim alguns meses de angústia, porque se tivesse algum erro de documentação e o meu processo voltasse para trás, ele não se enquadraria mais como o meu dependente. Ah, sim. Então, ok, passou aquela fase e deu certo. Me parece que uns meses ou um ano depois, eu não lembro, voltou a ser 21 anos incompletos. Quando você Então, aplicou, você precisou comprovar que sua renda vinha desse trabalho que você estava, desse projeto todo que você estava apresentando? não, não, não. Embora uma parte eles conseguiam saber, porque eu tinha recibos, eu tinha notas fiscais, eu tinha. Mas não existe um momento que você tinha que comprovar. Não, a minha renda Não, vem disso e não, eu ganho tanto por mês. não. Ele é um processo muito interessante para isso que a gente está falando. O self-employed ele é muito voltado para as pessoas que têm mais idade, porque eles acreditam que se você tem mais idade, você é uma pessoa mais experiente para montar o seu próprio negócio e, consequentemente, você vem com uma bagagem financeira maior, que não é rico, mas é diferente de uma pessoa que vem apenas com o Mas eu dinheiro do entendo, college, né? eu entendo assim que eles pensam o que que você pode oferecer para o Canadá na área cultural e esportiva. Exatamente, Então, mesmo que você exatamente. seja uma pessoa jovem, vamos dizer assim, faz 5 anos que você é jovem, mas faz 5 anos que você é um fotógrafo e você está cobrindo eventos, você está fazendo isso, aquilo, e você monta o seu projeto em cima da sua da sua Exatamente. carreira de 5 anos, vamos falar assim, né, de fotógrafo. E você, ao mesmo tempo, prova que você vem com um certo respaldo financeiro até que esse seu negócio seja sustentável, né? É diferente da gente chegar e arrumar um trabalho e aí acabou, você tem o dinheiro das suas contas mensais. Quando você vem como self-employed, você leva um tempo para que isso engrene. Então, eles checam que você vai conseguir chegar aqui com uma família e se manter e não virar um problema para o Canadá. Então, ele é um processo bem interessante para quem, eu acho, para quem tem essa bagagem de vida que se encaixa e que consegue oferecer alguma coisa para a sociedade que seja de interesse deles Uhum. e que não tenha necessidade do estudo, esse alto investimento. Na verdade, o seu investimento vai para o seu negócio, não para uma capacitação, né? Uhum. E que agrega, né, o nome do Canadá aí, pode ser que agregue no É, futuro, né? Um esportista é, pode trazer, né, renome para o Canadá em algum tipo de. exatamente. Ele pode, Eu, se ele é um coach, ele pode preparar uma pessoa para ser é, um esportista que vai é, trazer algum reconhecimento para o Canadá no futuro. e eu sempre envolvo o país, né? Na hora que eu comecei a trazer componentes de peças, de bijuterias para fazer as peças aqui, eu tenho parceiros canadenses, eu tenho gente que faz peças, que faz contas de madeira no Canadá e eu uso nas minhas peças, junto com pedras do Brasil, junto com contas de outros países da América do Sul. Então, eu tenho fornecedores locais, legitimamente locais, não como produto industrializado, também como produto A industrializado, matéria.
mas também como artesão. Então, a mesma figura que eu tenho fora, que eu tenho no Brasil e na América do Sul, eu tenho aqui dentro do Canadá também. Então, Então, eu também basicamente, estou quando você... divulgando. Entendi. Quando você aplicou, você não aplicou como uma artesã. Não, Você aplicou como uma empresária eu apliquei mesmo, como empresária. Eu apliquei como empresária. Então, da área de sustentabilidade, né? Então, quer dizer, na que área de eu vou trazer coisas sustentáveis do Brasil, eu vou trazer isso, matéria-prima do Brasil e vou, em algum momento, vender, e em isso. outro momento eu vou trabalhar também, inclusive, nisso daí, porque você é também uma artesã, né? Exatamente, exatamente. E isso para mim foi ótimo, porque além da gente aumentar a exclusividade de peças, né? Isso me permite participar em evento onde só podem participar os makers. Eu tenho que ser a pessoa que faz, eu não posso vender produtos prontos. Então, eu tenho eventos que eu tenho as duas categorias de produtos e outros eu só tenho os produtos que eu faço aqui. E quais são as matérias-primas que você traz para oferecer para o Canadá? Qual lado você quer? Dos produtos Como prontos, artesã, não, de matéria-prima mesmo. O que de você traz de matéria-prima. matéria-prima para trabalhar aqui? Eu trago pedras, pedras brasileiras, trago coisas de Minas Gerais, basicamente, mas sempre das comunidades pequenas, né? Existe uma exploração grande de pedras, de minerais no Brasil pelas grandes companhias e as comunidades que estão ali em volta, elas vivem, entre aspas, do que sobra. Então, eu Uhum. compro muito produto dessas pessoas. Eu trabalho com fibras naturais, buriti, capim dourado, fibra de arroz. Eu trabalho com couro de peixe. Eu vou procurando Legal. sementes, madeira, produtos, as madeiras exploradas pelas comunidades indígenas. Eu estou sempre procurando alguma coisa. Acho que é basicamente isso Muito legal, muito que eu legal. utilizo. Você aplicou, quando você aplicou, você fez tudo sozinha? Você entrou lá no site, estudou o processo de aplicação para imigração e você mesma fez tudo sozinha ou você pegou a ajuda de alguém, Eu de e o algum meu marido. profissional? Eu e meu marido. A gente fez tudo sozinho. O início foram 90 dias só para preparar a documentação. Conferir, conferir, conferir e conferir. E a gente sempre achava uma vírgula que estava faltando. Aí a gente fez esse primeiro processo totalmente sozinho. Aí eles pediram apenas a nossa comprovação de patrimônio, tipo, você me disse que você tem isso vale isso mesmo? Aí foram feitas todas as avaliações desse patrimônio e a gente submeteu para o governo. Em seguida, já mandaram fazer exame médico. Em 20 dias, pediram os passaportes. É uma coisa que eu quero deixar claro É. aqui, que eu já conversei com outra pessoa que é uma moça solteira, ela veio também como self-employed, ela não tinha bens, então quer dizer, você tem que, você pode ser o outro lado também, aquela pessoa solteira, aquela pessoa que não tem patrimônio, basta Isso, que você se enquadre no que ele está pedindo lá. E que exatamente. você demonstre, porque ele colocou ali, se você entrar no site, você vai ver que você mostre uma relevância Relevância. naquilo que Você você tem que ser faz. um destaque. Você tem. O seu papel faz diferença Enfeita o seu produto, vai, se na vende. comunidade onde você vive. O que É, eu falei da comprovação de patrimônio, Daniela, não é ter dinheiro. É assim, se você diz, olha, eu estou indo e eu vou vender 2 carros e vale, não importa, 30 mil cada um, o que eles me pediram? Me mande um documento provando que cada um dos seus carros valem mesmo 30 mil. uhum. Porque eles não têm a menor noção do que você diz. O seu apartamento, ou seja, vale X, então me mande um documento provando. Não é para que você seja rico. Dinheiro não faz diferença nos processos do Canadá. E mesmo Eu, porque tem eu aplicação. imagino, eu imagino que a avaliação seja assim. Aquilo que você me contou anteriormente é verdade, Exatamente isso. Então, né? uma coisa de se analisar bem eu preciso falar tudo isso? Porque se É, eu falar, eu vou ter que é, provar. E a mesma exatamente, coisa com o Express Entry, por isso que eu sei. exatamente. Porque o consultor, em algum momento, ele falou assim: tira essa coisa aqui,
porque não vai te dar ponto, não vai te ajudar, e depois você vai ter trabalho para ir atrás do documento. Não que você está mentindo, você estava falando a verdade, mas depois você vai ter que ter muito mais trabalho para conseguir aquilo, e sem isso vai passar do mesmo jeito. E tanto Então é é que questão de essa... entrar, né? Se você não quer estudar, se você não quer parar e ter esse trabalho que é trabalhoso demais, Demais. você vai atrás de uma pessoa, de um profissional que sabe fazer isso, né? Exatamente. Mas se você se dispõe a fazer isso daí, não existe ninguém que está mais interessado do que você no seu sucesso. Eu Então acho, eu acho que é você importantíssimo. é a pessoa que vai saber olhar o documento e vai falar assim, não, esse está certo, esse está errado, não vai Eu acho passar que é nada. importantíssimo isso que você está fazendo, falando. Se você vai ter um consultor, se você vai ter alguém fazendo para você, ótimo, mas tenha 100% domínio do que está sendo feito. A data de nascimento é essa, Uhum. está escrito que eu fiz exatamente isso, foi exatamente isso que eu fiz. A pessoa pode fazer, pode te orientar, mas eu acho que nunca pode ser delegado. 100% Totalmente, né? delegado, 100%. nunca, nunca. Ah, mandei aí, pode entregar não. Antes de entregar, leia. Mudou uma vírgula? Leia tudo de novo. Corrigiu Uhum. uma data? Leia tudo de novo para ver se sem querer não mudou outra informação. E outra Porque uma coisa, vez entra lá, submetido, quer aplicar nessa modalidade? Entra lá, eu não me encaixo. Eu já estou até sabendo que eu não me encaixo. Entra lá, se você tem um sonho de vir para o Canadá, entra lá, lê o que você precisa para se qualificar. é Eu vou isso mesmo. começar hoje, daqui a 5 anos eu aplico. É, Não é? Eu vou estudando esse inglês enquanto isso, eu continuo levando a minha vida aqui enquanto isso, eu vou é, montando, né, guardando um dinheiro que eu vou precisar, né, de querendo ou não, eu preciso me manter quando eu chegar lá. Então comece hoje, vê quais são vai, fotografia, artesanato, um artesanato, lógico, né, não é qualquer artesanato que não traz uma relevância, mas uma claro. coisa que seja um pouco mais, né, relevante mesmo. É, E se começa a se preparar hoje, daqui a 5 anos você aplica. Então, começa a olhar. faça, Vamos começar a faça seu olhar essa plano, né? modalidade de self-employed um pouquinho melhor, porque ela é uma modalidade muito boa e que tem É, um leque que a gente fala assim, ah, é isso, e cultural e não sei o quê. Mas dentro disso, ele abre um leque gigante de é. possibilidades, E num né? país que valoriza muito esse lado cultural, né? Muito. Eu acho que Para são parar para pensar, um personal trainer pode ser da área é, esportiva. Então, eu é, gosto de ir para academia, então eu vou lá me esforçar. Eu não sei se precisa ter curso de educação física, mas vamos falar que eu já tenho, vamos falar que eu já faço isso, tenho uns alunos aí e consigo comprovar que eu tenho é, experiência e preparo para isso. E minha renda é, vem disso. Pronto, exatamente. Você prova isso e prova a sua documentação, a sua capacitação profissional e os a sua seus experiência. projetos. Exatamente. É um caminho excelente, É. excelente. Às vezes, ele não funciona para quem quer vir agora, né? Ah, eu quero estar lá daqui 6 meses. Aí, se você não tem pontuação para o Express, eu sei que existe uma série de processos que a gente nem imagina, mas ok, vai estudar, né? O self-employed você tem que aplicar e aguardar, né? E nesse tempo que você fica aguardando, você pode ir, continua construindo a sua história, continua construindo a sua história, que isso vai sempre ser valorizado para a hora que você for chamado, né? Sim, verdade. É uma E hoje em excelente dia opção. você faz quanto tempo já que você está? Você vem em 2014, né? Você Nós falou? viemos em 2015. Hum. Em Quanto tempo 2015. levou entre a sua aplicação e o convite que você recebeu? Então, era para levar 3 anos e meio, que era o previsto, mas levou 7 meses, né? A gente deu uma conversada sobre isso, não é interessante usar isso como referência, eu acho que agora que o site tem aquele prazo 35 meses, de né? 35 Hoje. meses, a gente ainda participava de alguns grupos um tempo depois, e quando diziam 3 anos, estava levando os 3 anos, às vezes 3 meses menos, 2 meses mais. Levou 7 meses, mas não foi um caso padrão, não.
Foi, Caiu numa mesa boa lá, de alguém foi. que era hard worker. Num dia ensolarado, ou Ah, gostaram do meu produto ou gostaram do projeto, eu não sei. é, foram Mas na eu acho que pegada. não é o caminho padrão, né? Não é o caminho Legal. padrão. Então tá, Clarice, obrigada Tá pelas bom? informações, foi muito legal. Eu acho que inspira muitas pessoas aí a pesquisar, né, um pouquinho mais lá no Exatamente. site do governo, a ler, analisar esse processo aí, e por que não começar a se preparar hoje para aplicar daqui a um tempo? Né? Exatamente. Porque não Agora tem ainda dá dinheiro para tempo. fazer. Para fazer um college, por exemplo, se fala em 150 mil, 200 mil que a pessoa tem que ter para vir para o É, Canadá. Então, se você não tem isso, mas você tem essa força de vontade de começar a se é, preparar e você, né, tem paciência de fazer um é, projeto futuro, é. estuda quais são as profissões que estão ali elencadas. Procura uma delas que te agrade e se prepara para fazer isso. E Né? tudo às vezes pode mudar. A gente nunca sabe qual ou quais outros caminhos podem entrar, né? Os processos de imigração a gente vem acompanhando, né? Daniela, há um tempão, é muito dinâmico. Uhum. Hoje está de um jeito, daqui a uns meses eles estão abrindo portas para outras coisas. A gente nunca sabe. Eu acho que esse pós-Covid é um outro momento também que muita coisa pode estar acontecendo, né? É, Então, é informação. Eu acho que a base do que a gente fez para a nossa vida, de sair e vir para cá, é informação. Informação de qualidade, informação segura. dedicação, né, no estudo do que você está querendo fazer. Exatamente. Ler, ler, Uhum. ler e ler. Não tem outro caminho. E nesse meio tempo, vai estudando inglês, porque quanto mais inglês você tiver, Sempre, melhor, sempre. tá? Pode até ser que você tenha um caminho que você não precise de tanto, mas sempre vai facilitar a sua vida. Quanto melhor for o seu inglês, mais fácil as coisas acontecem. É verdade. Obrigada, viu, Clarice, Muito obrigada a pela você, entrevista viu? e por todas essas informações. Obrigada. Sucesso sempre Tchau. para você aí. Obrigada para todo mundo. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.